Bem-vindos ao nosso canal Com Todo Respeito. A sua dose de opinião, humor e críticas sobre o mundo. Hoje nós vamos falar de um tema que eu amo, que é ambiência. Como o ambiente vai influenciar em diversas áreas da nossa vida. É verdade. A gente assistiu alguns vídeos aí, os 2 primeiros vídeos, e você consegue ver realmente como que o ambiente ou onde você está implantado pode impactar na sua vida, né? No seu dia a dia. Sim, e vai das pequenas coisas, como por exemplo, uma casa bem organizada, como que isso te ajuda a ser mais organizado nas outras áreas da sua vida, no trabalho, no relacionamento, como no meio social também que a gente se coloca, como que a influência das pessoas certas ou não vai impactar na nossa vida financeira, vai impactar na nossa vida espiritual e várias outras coisas, né? É verdade. A gente consegue ver, primeiro, por exemplo, nesse primeiro vídeo, né, que a pessoa estava vivendo nos ambientes mais, querendo ou não, sujos, desestruturados, né? Ou às vezes na correria, porque querendo ou não, a gente está na correria do dia a dia, né? E aí depois ela muda um pouco o ambiente dela, né? Para um ambiente mais organizado, para um dia a dia mais estruturado, né? E aí ela se sentiu mais, talvez até produtiva, sim, mais feliz, mais organizada, porque querendo ou não, uma coisa puxa a outra, né? Sim, comigo acontece muito isso. Por exemplo, duas coisas. Se eu não organizo o que eu tenho que fazer no dia anterior para eu começar a desempenhar minhas funções no dia seguinte, eu me sinto completamente perdida, então isso impacta meu dia bem arrastado, bem preguiçoso, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, e quando a casa não está organizada. Então, se eu vejo muita bagunça, muita sujeira, a minha cabeça parece que não funciona, e isso me faz ficar mais preguiçosa, não querer funcionar ou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, assim, se uma coisa tão pequena, talvez uma pia suja de manhã, já traz um impacto tão grande, imagina quando você está dentro de um ambiente que 100% do tempo é aquela bagunça, aquela falta de rotina, de estrutura, de organização, né? Ah, é verdade. Até para mim mesmo, eu também sinto a mesma coisa. Quando eu me mudei tem pouco tempo, né? De novo. Toda hora aqui no Canadá a gente se muda. É normal. É normal, a gente é meio peregrino nas cidades aí ao redor do Canadá. E aí, eu me mudei agora de novo e tava uma bagunça a minha casa. E aí eu realmente me sentia um pouco meio não produtiva, como se nada tivesse no lugar, me atrapalhasse até meu mental de como organizar o meu dia, o que fazer naquele dia. Na questão, né, de tomar o café da manhã, trabalhar. E na minha outra casa, como já estava tudo organizado, estava tudo saindo perfeitamente da minha cabeça, né? Mas como a casa estava meio bagunçada ainda, eu estava meio que sentindo um pouco, tá faltando fazer isso, tá faltando fazer aquilo, é como se realmente nada chegasse no padrão ali, do que eu estava esperando, sabe? Sim, e é engraçado, trazendo esse ponto que você está falando para o ponto de criação de filho, como que criança precisa de previsibilidade. Eles são tão pequenos, mas eles não entendem. Mas eles têm a rotininha na cabeça deles e eles ficam extremamente chatos e irritados quando sai daquela rotina que eles estão esperando. Então, é muito engraçado ver isso, como que uma criança que não tem esse senso de organização ainda, né? De como que as coisas deveriam funcionar, já acostuma com aquela coisa estruturada, e quando ele está num ambiente que é completamente oposto, diferente daquilo, ele começa a ficar mais irritadiço e se comportar de uma forma pior. Então, se isso influencia uma criança que é pequenininha, que dirá a gente que tem responsabilidades maiores, né? É verdade. Gente, antes da gente ir para o próximo tema, dá uma ajudinha aí para nós, ó, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal, por gentileza aí, ó. Aperta aí o sininho, aperta o subscribe e bora. Isso. Então, outra coisa também que uma fala muito comum, né, é que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive.
E esse tema a parte da sociedade, não só o ambiente, mas o ambiente social, né, agora. Social, os amigos, o pessoal que a gente convive no trabalho, né? E esse é um tema meio polêmico, porque muita gente, quando escuta falar disso, acha que as pessoas estão sendo, às vezes, por querer se afastar de determinados ambientes ou pessoas, estão se sentindo superiores ou estão sendo preconceituosas. E não é o caso em algumas situações, é uma questão mesmo de buscar melhorar e ser melhor tanto para sua vida pessoal, sua família, sua vida espiritual também. Não dá para você crescer estando num ambiente que só te puxa para baixo, né? Verdade. Acho que, voltando um pouco o que você falou, né? Essa questão social, onde você está implantado, né? Não só no seu trabalho, mas como nas suas amizades, né? Seus familiares, até os seus familiares. Vai impactar demais, né? Igual você falou. Vou usar um exemplo, por exemplo, teve uma época que eu estava trabalhando num local, né? E o local era meio que tóxico, querendo ou não, aquela toxicidade daquele ambiente, né? As pessoas pareciam que elas estavam se competindo, as pessoas pareciam que estavam todo o tempo uma querendo dar rasteira na outra, né? Então, você via que realmente não se tratava como um time, não queria realmente um crescimento da empresa junto, e a empresa era pequena. Então, você via que um queria ser melhor que o outro, e isso atrapalhava até o desenvolvimento da própria empresa no final. Então, aonde agora já atualmente na empresa que eu trabalho, as pessoas elas realmente tentam ter uma visão de time, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Isso é bom. Não, eu posso te ensinar a fazer isso aí, se você está com dúvida. Uma humildade, assim, sabe? Para que todo mundo esteja disponível para o outro, para que no fim a gente consiga alcançar a meta como um time. E até recentemente trocou, né? Esse ano, por exemplo, a gente estava ganhando, era para a gente ganhar o bônus, né? Que eles falam, era para a gente ganhar individualmente como gerente. Se você atingisse seu time como gerente, atingisse os seus objetivos ali, você ia ganhar sozinho como gerente. Só que o primeiro, né, Q1, né, que eles falam, Q1, só um time que ganhou. Não vou falar, né, sou eu, Eu tenho certeza que foi seu time. Só um time que ganhou. Então foi só um time que ganhou. E aí eu fiquei mó chocada, né, porque as outras pessoas também estavam, né, os outros gerentes também estavam correndo atrás. A gente sempre junto tenta um ajudar o outro ali para poder atingir a meta, né? Não só individualmente, mas a total, né, de cada categoria, né? E aí eu falei, nossa, que pena, né, que eles não conseguiram, né? Eu fiquei feliz porque eu consegui, mas infelizmente também fiquei triste para os outros, porque eles também deram o melhor deles, né? E aí, agora nesse Kit, a empresa mesmo decidiu trocar a estrutura, em vez de dar somente para realmente atingir todos os gerentes juntos atingissem a mínima ali. E aí, tudo bem, né? Vamos supor que só eu consigo a minha e os outros não conseguem. E aí, ainda assim, no final, a gente não consegue junto. Pode ser que eu ia ficar um pouco chateada, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não me senti. Eu falei, não, tá bom. Eu acredito que isso vai ser melhor, vai diminuir a nossa competitividade entre os gerentes, vai ser, na verdade, melhor para um time total. Sim. No final, todo mundo ganhar do que somente um ganhar, porque vai criar realmente uma competitividade entre os times. Na verdade, não deveria. A gente deve pensar como um total, como uma empresa, para todos ganharem. Na minha opinião, eu vejo isso como um ponto positivo. E até agora, por exemplo, no Kit, a gente faltou 1% para conseguir ganhar a meta. Faltou 1%, você acredita? E aí, eles falaram, não, vamos dar para todo mundo um pouquinho, não o total do bônus, mas um pouquinho para realmente incentivar todos poderem querer na próxima, no Key Tree, vocês conseguirem ganhar o bônus completo. E eu tô feliz com isso, porque eu fiquei feliz para os outros, entendeu? Então a gente realmente tem que tomar cuidado com a ambiência para não causar aquela competitividade na questão no meio de trabalho. Negativo também, né? Porque tem a competitividade positiva e eu acho que também tem a competitividade de um jeito negativo, mas esse jeito é um ambiente que está priorizando um objetivo que é comum para todos e que todo mundo estando unido para fazer aquilo vai gerar benefício para todos, né? Então todos. Isso é bem legal. Então é uma ambiência em pró, uma questão de, tipo assim, é uma competitividade
boa, para em prol ao crescimento de todos. Eu Sim, vejo isso. Isso é bom. E continuando nesse tema, tem uma frase muito engraçada que a minha fitness coach sempre fala no Instagram dela, é que às vezes a gente, como brasileiros que moram fora, a gente está sempre num ambiente misturado com outros brasileiros da mesma cultura, que vão ficar falando mal do país que eles estão ou reclamando de determinadas coisas que, infelizmente, eles não têm controle para mudar, no meio de comelança, bebedeira, ao invés de procurar um ambiente em que eles vão focar em crescer como pessoa, fazer mais dinheiro, serem melhores pais, depende da fase da vida de cada um, né? Os objetivos que a pessoa vai buscar. E aí isso acaba mantendo aquela pessoa naquele padrão, e aí a pessoa não cresce, não sai daquilo. Então, vamos supor, ela reclama todas as vezes que ela tá pobre, que ela tá quebrada, mas ela fica no meio daqueles amigos reclamando que ela tá pobre, que tá quebrada. Os mesmos amigos também reclamam, continuam na mesma. E é o ciclo, ele fica naquele ciclo sem fim. Em vez de, tá, beleza, nós estamos pobres, estamos quebrados, o que nós vamos fazer pra gente melhorar? Ai, estamos acima do peso, sedentário, reclama todo encontro, reclama da mesma coisa. O que a gente pode fazer pra gente melhorar? E aí a gente vê que talvez quando uma pessoa percebe isso e quer sair daquele ambiente e começa assim, não, isso não faz mais sentido para mim, eu não quero ficar discutindo isso, eu quero buscar uma solução para esse problema. Essa pessoa acaba sendo mal vista pelo grupo e sendo até, vamos falar assim, meio que um pouco excluída. Excluída, é verdade. E eu acredito que às vezes chega num ponto que também é outra frase muito comum dos coaches do Instagram, que é quando você é o melhor do meio que você está, às vezes é bom você se colocar no desconforto de sentar em mesas com pessoas que são infinitamente melhores com você, você vai se sentir péssimo, mas isso vai te impulsionar a crescer, porque você vai falar assim, nossa, fulano tá investindo dinheiro ali. Será que eu conseguiria talvez salvar um pouco para fazer também? Ao invés de, tipo assim, só continuar reclamando, né? Um exemplo. É verdade. Tem até esse vídeo aí que a gente vai assistir agora, ó. Pessoal, eu achava que eu era antissocial, mas eu descobri que não. Eu só não gosto de gente feia, esquisita e retardada e que não pensa em papo próspero, que não tem ambição na vida, entendeu? Eu vou explicar isso pra vocês porque talvez você passe por isso aí também e nunca percebeu o que acontece, né? Quando eu vou, por exemplo, num churrasco e o papo é só aqueles papos sem futuro, aqueles papos que não vai levar ninguém pra frente, aqueles papos esquisitos, eu começo a dar crise de ansiedade, eu começo a ficar inquieto, eu começo a perguntar, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu não falei que eu não queria vir? Ponto final. E vai começando aquela gentaiada gritando na sua cabeça e uns papos nada a ver que não vai levar ninguém pro próximo nível. Eu dou vontade de ir embora na hora. Aí eu percebi que a maioria das pessoas que eu conviviam era assim e que eu precisava mudar o meu círculo de convivência. Aí hoje, quando eu tô perto de gente bonita, inteligente, próspera, entendeu? Gente que pensa coisa boa, que pensa em progresso, que tem um papo desse, eu não quero nem sair de perto da pessoa. Eu adoro ficar perto desse tipo de pessoa. Então, eu cresci achando que eu era uma pessoa antissocial, só que na verdade eu só não gosto de gente feia e retardada. O resto, eu adoro conversar com a pessoa e gosto muito de ter esse tipo de gente por perto, porque isso faz a gente ter uma aura mais positiva na vida, entendeu? Quando eu tô com gente feia e burra, a minha cabeça bagunça toda e eu não penso nada com nada e minha energia suga na hora. Então, eu não sei se vocês passam por isso também, mas eu passo. Então, esse vídeo fala exatamente que a gente é uma média das pessoas ao nosso redor, né? Eu acho isso muito legal, porque você consegue ver, até a própria média salarial, né? A gente pode usar não só para a média salarial, mas como qualquer média de qualquer pensamento até. Sim. Querendo ou não, a gente vai buscar amizades que pensam nos mesmos ideais, que pensam nas mesmas coisas. E se você está num ambiente que você consegue ver e identificar, porque às vezes a gente não consegue ver, porque a gente está meio cego, né? Se você consegue ver e identificar, calma aí, eles estão realmente só reclamando, eles estão realmente só falando mal de tal pessoa, e eu não gosto disso. Quando você abre os olhos, você fala, ixi, essa não é a amizade onde eu gostaria de estar implantado. Sim. Eu quero buscar pessoas que realmente querem ajudar o outro. Então você tem que sair daquele meio. Sim. Você vai ter que sair daquele meio para poder tentar ser melhor. Porque a gente, querendo ou não, é influenciado. Né? É influenciado por onde a gente está. Não só pelo ambiente externo, mas pelas amizades sociais, né? Que é o propósito desse vídeo aqui. E a gente tem essa ilusão de que, por exemplo, eu acordei, vou usar o exemplo básico de sei lá, de vida fitness, por exemplo.
eu tô no meio, incluído no meio que as pessoas só querem comilança, bebedeira ou qualquer coisa que não tem a ver com aquela minha rotina, ou ser sedentária, não tem a ver com minha rotina nova que é de vida saudável e tudo mais. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu acordei, isso tá me fazendo muito bem, eu quero dividir isso com meus amigos. Aí ela vai lá e começa a tentar influenciar os amigos a comer mais saudável, a se exercitar e tudo mais. Se essas pessoas não estão com essa mentalidade aberta e que elas ainda estão bem, não enxergaram a necessidade de mudança ainda, as chances da pessoa que quer trazer essa mudança de vida positiva são muito maiores as chances dela ser influenciada negativamente e desistir dessa mudança do que o contrário. Então a gente pensa, eu sou forte, eu vou conseguir influenciar todos os meus amigos, na maioria das vezes não, vai ser o contrário. Se eles não querem mudar. Você tem que entender também, porque às vezes as pessoas estão crescendo juntos, e isso é muito legal quando você encontra uma amizade que, mesmo que vocês não estejam lá ainda, tá aquela, nossa, vamos fazer isso, vamos crescer, tô junto. Isso é ótimo. Mas se aquele grupo ainda não tá com essa visão, não tá com o coração aberto para esse tipo de mudança, você pode até tentar conversar e influenciá-los de forma positiva, mas se você ficar acoplado naquele meio, você não vai conseguir os resultados que você quer. Então, às vezes, é melhor se retirar, focar em atingir algo que é importante para você. E às vezes até você pode influenciar essas pessoas através da sua vida, porque as pessoas vão ver do seu resultado. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas olham assim, não, ele é só de boca para fora que ele tá fazendo isso agora, principalmente no início, né? Sim. E depois que ela quer ver o resultado, querendo ou não, ela quer ver o resultado. E depois, quando ela vê o resultado, ela fala, nossa, aquela pessoa, ela chegou lá, ela alcançou aquilo que ela falou mesmo. Sim. Eu vou tentar fazer igual ela. Só que o resultado demanda tempo, Demanda tempo. Aí, realmente, só depois que, às vezes, aquela amizade vai ver que faz sentido. Mesmo aquela amizade já ter chamado ela várias vezes para tentar fazer junto, né? Ter impulsionado, tentado crescer juntos. E aí, não ter visto, né, que era necessário fazer aquilo ali naquele momento, né? Mas aí nunca é tarde, né? Nunca é tarde, então isso é bom. E a gente não tem que olhar para as pessoas com o olhar de julgamento, porque quando a gente conversa desse tema de ambiência, às vezes parece que a gente está olhando com o olhar de julgamento, e não é o caso, mas a gente precisa de pensar, porque a gente não vai mudar o mundo, eu sempre falo muito isso. Então, primeiro eu vou começar a trabalhar em mim mesmo, e se eu não focar em mim, eu não vou poder ajudar outras pessoas, focar no melhorar como pessoa, como mãe, como esposa, seja o que for. Então, assim que eu consigo focar, às vezes eu me retiro daquele ambiente, passo pelo meu processo de transformação, busca daquilo, né? E depois eu ainda posso sim manter o contato com essas pessoas, talvez não tão próximos igual antes, e chegar num ponto que talvez a vida, né, vai acabar separando, porque aquelas pessoas não querem viver essa mudança e eu já não vou caber mais naquele ambiente, ou chegar num ponto que as pessoas vão falar, não, isso é legal, eu quero realmente seguir esse mesmo direcionamento e começarem a fazer Eles falam, né, até que as nossas amizades, elas duram mais ou menos 7 anos, né? As que sobrevivem mais de 7 anos, elas realmente vão perpetuar. Porque é o ciclo, querendo ou não, natural da gente, de crescimento individual de cada pessoa. Então, vai ter amizades mesmo que vão embora depois de um certo tempo. Porque é ruim, mas faz parte do crescimento individual. E é parte da vida, né? Às vezes Deus colocou aquela pessoa na sua vida por um curto período de tempo, por um propósito específico. E às vezes quando a pessoa cumpriu aquilo, ela segue a vida dela. E a gente tem que ter cabeça aberta para entender. Não é que você não vai gostar da pessoa, não vai ser grato, não vai conversar, óbvio que não. Mas talvez não vai estar tão junto quanto ficavam antigamente. Não que você vai ter raiva da pessoa. Não, é só porque tá vivendo fases diferentes da vida. Tá em momentos diferentes da vida, que é natural mesmo. It's alright. Tá tudo bem. E a gente queria mostrar esse último vídeo aí agora. Sandra, nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que conhecendo meus maus hábitos ficou Jesus. O nome dele é
gosto muito desse vídeo porque é um lado mais agora cristão de como que o ambiente pode mudar, né? Mudar uma pessoa ou impactar uma pessoa, né? E aí nesse vídeo você consegue ver que a pessoa ela não estava, ela estava vivendo ali, né? Naquela euforia da vida, e às vezes ela queria ser, querendo ou não, parecia que ele era um palhação da turma, né? Não que eu quero machucar ele, não é que seja ruim ser o palhação da turma, você pode ser. Só que ele parecia realmente que ele estava perdido ali, sabe? E aí meio que se escondendo um pouco por trás, né, daquelas brincadeiras que ele estava fazendo, do que ele vivia, e aí quando ele, querendo ou não, você via, né, que a pessoa ela ficou desleixada, ele estava desleixado, ele não estava cuidando dele mesmo, e depois que ele mudou, se converteu, ele aceitou Jesus, ele mudou totalmente, até o próprio físico dele, o ambiente, por causa do ambiente, por causa do espiritual, da mudança do ambiente, até espiritual, ele mudou a forma física, a forma de pensar. Sim. Os atos dele ali também já estava transparentemente mostrando que ele mudou. Sim, é engraçado porque às vezes a gente, como cristão, a gente tem essa tendência, todos nós vamos cometer pecados, né? Infelizmente. Uhum. Mas às vezes a gente tem essa tendência de pensar, Deus confronta a gente com determinado pecado, por exemplo, o pecado da fofoca. Eu tô num grupo que todo dia eles fazem fofoca de uma determinada pessoa. Deus me confronta, aquilo, o Espírito Santo começa a me incomodar, mas por eu amar aquelas pessoas, eu insisto em estar naquele ambiente. Às vezes é um momento de realmente você se retirar dali, para você não compactuar com o pecado. Se você realmente tiver um nível de intimidade, tiver essa abertura, você pode, no meio cristão, né, conversar com seus amigos, falar, olha, não tá legal, a gente tá fazendo isso e tudo mais. Ou você tem que se impor, porque senão acaba que aquilo fica... machuca a gente, afasta a gente de Deus, e isso não vai trazer benefício. Então, essa questão do ambiente cristão também, muitas vezes a gente fala, virou crente e não tá indo mais na festa, virou crente e não tá saindo mais com a gente. Isso acontece muito porque talvez a pessoa não é forte o suficiente, ela não tem uma base forte o suficiente para ela frequentar determinados espaços e não ser influenciada daquilo. Por exemplo, uma pessoa viciada em bebida, ela vai continuar frequentando o bar com os amigos, aquilo vai ser extremamente difícil. Vai ser difícil para ela esperar. Então, por amor a Jesus, ela decide se retirar daquilo, até talvez ela tenha uma maturidade para um dia no futuro, ela conseguir ir para aquele ambiente e se não se sentir impactada. E não beber, ou ficar ali com os amigos, passar um momento agradável, normal, e voltar para casa sabendo que ela não cometeu um pecado ou não fez algo que machucaria a vida dela, né? E também não machucaria a vida espiritual dela. Então, isso é importante refletir também. É verdade. Posso falar até por um exemplo próprio mesmo. Depois que eu me converti, teve alguns momentos que eu não sentia mais também à vontade em alguns ambientes, né? Você, às vezes, não se sente mais à vontade. Sim. Como cristã, é mesmo que o Espírito Santo mesmo falando para você, aqui não serve para você mais, não. Porque o ambiente é um ambiente que realmente te influencia no seu mental mesmo, depois, né? Ao longo do tempo, aquilo ali vai te afastando. Quanto mais frequência, né, você continua persistindo ali, vai te afastando mesmo de Deus, né? Sim. Ao longo do tempo. E é engraçado que às vezes até a igreja, o ambiente da igreja pode ser um ambiente que vai te puxar para baixo ao invés de fazer o contrário. Agora, uma experiência pessoal, no meu caso, que eu tenho essa luta, né, contra o excesso de peso e tudo mais, às vezes está inserido na igreja, que é um ambiente que, na maioria das reuniões, é muita comida, e a comida é descontrolada, as pessoas comem. Eu deveria ter o controle? Deveria. É um problema meu? Sim, não é um problema lá. A comida pode estar lá, todo mundo pode comer com educação sem gula. Só que por ser um ambiente que está muito exposto daquilo, às vezes é melhor que eu me afaste e ou saia, vai ter a reunião depois, vai na igreja, mas não fica ali naquele ambiente que está lotado de comida, porque eu posso perder o controle até eu chegar num ponto que eu já consigo ir ali, frequentar e ter esse controle melhor, porque às vezes a gente vê um outro que está comendo mais, a gente pensa, se fulano está comendo, eu vou comer também. Isso no meu caso, né, uma luta pessoal minha. Então, às vezes, até mesmo a igreja, a gente tem que ter cuidado se aquele ambiente está influenciando a gente de forma positiva. Não estou falando para você parar de ir no culto, continue indo no culto, adorando a Deus, mas às vezes algumas reuniões, alguma coisa pode ser que puxe para um lado negativo, né? Então a gente tem que estar bem alerta, porque
prestar atenção nos detalhes. O segredo é prestar atenção nos detalhes para saber quais ambientes a gente precisa se colocar e quais a gente precisa se retirar. E pedir a ajuda do Espírito Santo também para guiar a gente ter o olhar mais apurado e mais discernimento com relação a isso. É verdade. Muito obrigada por ter nos assistido até agora. Não se esqueça de apertar o sininho, compartilhar, dar like, nos seguir. Exatamente. E até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.